Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins finalmente assinaram o contrato para a luta de ameaça tripla na WrestleMania. E CM Punk leu as entrelinhas para saber o que tinha no contrato. E nós tivemos uma grande surpresa. Que surpresa é essa? Nós iremos falar no final desse vídeo. Mas, antes disso, ainda temos muita coisa para falar. Nós temos luta da Charlotte Flair, luta pelo campeonato dos Estados Unidos, luta pelo campeonato de duplas e muitas outras histórias que se desenvolveram nesse Friday Night SmackDown do dia 28 de março de 2025. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, vem com a gente, para que você saiba tudo e se mantenha antenado sobre o Friday Night SmackDown. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que todo mundo aqui no YouTube pede. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, mas o mais importante, não deixe de assistir os vídeos do começo ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube divulgue o nosso canal e o nosso canal continue a crescer. Muito obrigado pela sua audiência e contamos com você. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Eu sei que você já está um pouquinho cansado de ouvir isso, mas eu vou continuar falando porque, afinal de contas, esse é o meu bordão. Mas enfim, nós vamos falar hoje sobre o Friday Night SmackDown do dia 28 de março de 2025. Nós acabamos de fazer a nossa live, uma live que não foi live porque a gente assistiu o show gravado, porque a gente não teve condições de fazer live com o show acontecendo no horário comercial, mas em breve, com os shows voltando para o horário regular, a gente vai estar fazendo lives e sim, desde já eu agradeço a todos que participaram dela e agradeço, já digo que na WrestleMania nós teremos live nos 2 dias, no sábado e no domingo, não percam, vai ter muita coisa muito interessante. Mas o show dessa semana do Friday Night SmackDown foi um show que teve muita coisa legal, algumas histórias avançaram, outras nem tanto. Vamos saber o que a gente teve de interessante. O show, ele começou logo de cara com Cody Rhodes. Cody Rhodes veio para o ringue, perguntou o que o público queria falar sobre, disse que ele iria enfrentar o John Cena na WrestleMania, que ele sabe que o John Cena quer tentar quebrar o recorde de títulos do Nature Boy Ric Flair, e ele disse que em algumas noites ele vai se colocar frente a frente com o John Cena, está fazendo uma referência ao Monday Night Raw, que também vai acontecer em Londres na segunda-feira. E antes que ele possa continuar qualquer coisa, toca a música do Randy Orton. O Randy Orton vem para o ringue, dá aquela amaciada no ego do Cody Rhodes, até faz o Cody Rhodes dar uma chorada lá, falando sobre como o Cody Rhodes cresceu, como que eles têm uma história, e para quem não sabe ou para quem não lembra, o Cody Rhodes junto com o Ted DiBiase Jr. fizeram uma dupla e um grupo com o Randy Orton como líder chamado de Legacy, ou Legado. E aí o Randy Orton fala, poxa, olha só como é que você cresceu, as pessoas estão aqui por causa de você, a venda de ingressos aumentou por causa de você e tudo mais. E aí ele diz o seguinte, olha, eu sei que você vai enfrentar o John Cena, eu tenho certeza que você vai vencer o John Cena. Depois que você se livrar do John Cena, que está tentando conquistar o seu 17º título, eu quero vir para cima de você porque eu quero conquistar o 15º. Né? O Randy Orton tem 14 títulos mundiais. E aí ele aponta para o cinturão que o Cody Rhodes está no ombro e fala, eu quero ir atrás disso. Antes que o Cody fala qualquer coisa, quem vem? Drew McIntyre, na terra dele, no quintal dele. E ele chega e dá uma esculhambada em geral e fala, vem cá, Randy, quem é você para aparecer aqui depois de tanto tempo afastado e ficar pedindo luta pelo título mundial? Se tem alguém aqui que tem que enfrentar o Cody Rhodes, sou eu, Drew McIntyre. E aí foi legal. E deu uma massageada no ego da galera, falando do único campeão mundial vindo do Reino Unido, no caso ele. E aí ele chega no ringue, ele tenta, quem vai enfrentar o Cody, quem vai conquistar esse título sou eu. Só que antes de ele tentar ainda falar qualquer coisa, o Cody se irrita, dá um chute, um uppercut nele. O Randy Orton pega o Drew para aplicar um RKO, mas o Drew McIntyre ele escapa, ele foge. E aí depois a gente descobre que foi marcada uma luta entre os dois, entre o Drew McIntyre e o Randy Orton. Essa luta foi agendada para mais tarde no show, então foi legal saber que esses dois iriam se enfrentar mais para frente. Depois disso a gente vê o Street Profits caminhando pelos bastidores, juntamente com o Pretty Deadly, se preparando para a sua luta, e a luta acontece logo depois. É interessante porque o Pretty Deadly estava usando um manguito com as cores da bandeira da Grã-Bretanha, porque eles são britânicos, né? Eu só fiquei um pouco triste porque eles não tiveram a chance de falar com o público, né? Era o público da terra deles, eles não tiveram a chance de falar no microfone sobre a chance que eles teriam de
disputar o título e tudo mais. Mas enfim, a luta aconteceu, foi uma luta boa, eu não vou descrever todos os detalhes porque a luta foi vai e volta. Se vocês quiserem tentar ver os detalhes, vocês podem ver a nossa live. A gente fez a nossa live do SmackDown com um show gravado na Netflix. Então vocês podem simplesmente pegar o ponto em que eu começo a contagem 5, 4, 3, 2, 1, botem o áudio, botem o vídeo do SmackDown para vocês verem e botem nossa live junto e vocês vão poder ver os comentários que a gente fez ao vivo. A gente teve um bate-papo bem legal com quem estava ao vivo, chegamos a ter quase 30 pessoas ao mesmo tempo, então tivemos um bom bate-papo ali. Mas enfim, a luta foi muito boa, foi lá e cá, e no final das contas, os Street Profits ganharam limpo com o Doomsday Blockbuster, né, que é um movimento em que o Angelo Dawkins bota o adversário nas costas numa cadeira, numa cadeira elétrica, né, que a gente chama, que bota o adversário nas costas, no movimento do Doomsday Device, que era o golpe do Legion of Doom que eles davam, só que eles davam com clothesline, né? O cara pulava do corner e dava um clothesline e fazia o cara girar no ringue. Só que os Street Profits, eles fazem um blockbuster, que é um movimento em que o cara pula, dá um mortal e cai dando um neck breaker, né? Um golpe que foi muito utilizado na WCW pelo Buff Bagwell, um golpe sempre espetacular de ver. Eles derrotaram os Street Profits com esse movimento, então os Street Profits mantiveram o seu título e, surpreendentemente, nenhuma das outras duplas do cenário de duplas do Smack não apareceu no show. O Motor City Machine Guns não apareceu, o DIY não apareceu, então assim, foi surpreendente isso. A gente vê que essa galera não apareceu, os Los Garza também não apareceram. Depois disso a gente tem uma conversinha nos bastidores, né? A Zelina Vega está conversando com a Kayden Carter e a Katana Chance. Eu já tinha até esquecido que elas ainda estavam na WWE, elas estavam bem afastadas. Mas o fato é que logo depois a Chelsea Green vem com o seu serviço secreto, né? E elas entram e a Zelina Vega fala que, olha, eu sei que eu sou pequena, mas eu tenho coragem, eu tenho força para enfrentar vocês. E eu quero desafiar vocês a uma luta de trios, né? Uma luta que seria Chelsea Green e o Serviço Secreto contra a Zelina Vega e a Katana Chance e a Kayden Carter. Só que a Chelsea Green ela não aceita, ela simplesmente bota o Serviço Secreto na frente e fala, não, vocês vão fazer uma luta de duplas entre vocês quatro. E aí a Chelsea ela se afasta de lutar, né? Tem gente que vai reclamar que a Chelsea não tá lutando e tudo mais, mas faz parte da persona dela, é uma heel covarde, então faz parte do jeitão dela. A luta foi uma luta interessante, até porque nos relembrou que a Katana Chance e a Kayden Carter são boas lutadoras, elas são muito boas no ringue, principalmente a Katana Chance, que para quem não sabe, a Katana Chance é a Casey Catanzaro, que era uma atleta daquele American Ninja Warrior, aquele show que basicamente os atletas fazem parkour impossíveis. Então ela é muito atlética, extremamente atlética. E aí elas fizeram essa luta contra a Piper Niven e a Alba Fire, que são o serviço secreto da Chelsea Green. Foi uma luta boa. A Katana Chance e a Kayden Carter mostraram talento no ringue, mostraram qualidade, mas pro final da luta a Chelsea Green ela distrai o juiz. A Piper ela consegue acertar o Piper Driver na Kayden Carter e consegue a vitória. E aí depois as três começam a atacar a Kayden Carter e a Katana Chance, e aí a Zelina Vega, de todas as pessoas, aparece para salvar as outras duas. E aí você olha assim, cara, assim, eu já falei, assim, nada contra o fato da Zelina Vega ser baixa, ela tem 1,53 m de altura, mas não é realista uma atleta com 1,53 m de altura vir correndo para salvar outras duas lutadoras de um grupo que entre elas tem uma lutadora de mais de 100 kg de peso. Então, assim, é uma lutadora extremamente forte. Não é realista a Zelina Vega aparecer para salvar ninguém. Então, assim, ela aparece e a Piper Niven, ela acaba com ela, né? Ela tenta dar um Cold Red, mas ela acaba sendo destruída também no ringue. Então, sinceramente, eu entendo a WWE querer empurrar a Zelina Vega, mas sei lá, ainda não está, essa história ainda não está fluindo. E pra mim não tem, assim, não faz nem muito sentido. A Zelina já perdeu na disputa contra a Piper Niven. O que ela vai fazer lutando contra a Chelsea Green? Mas enfim, faz parte aí da história. Depois a gente vê o LA Knight aparecendo nos bastidores antes da luta dele, e a gente tem a luta do LA Knight contra o Braun Strowman. E aqui a gente começa a ver uma situação em que o show começa a estar meio corrido. Por quê? Porque
a parte inicial do show, apesar de ser um show de 3 horas, a parte inicial do show, da conversa do Cody Rhodes com o Drew McIntyre com o Randy Orton, acho que deve ter levado mais de meia hora de show. Então, dá pra perceber que algumas lutas ficaram meio corridas, meio sacrificadas com relação a isso. Mas o show também teve muito comercial, então assim, eu nem sei se foi tão corrido assim. É porque a WWE às vezes ela se perde na hora de pensar no tempo do show. Mas o fato é que o LA Knight e o Braun Strowman eles fazem uma luta, uma lutinha boa, tá? Mas ela foi claramente corrida. Eles conseguem botar os seus spots. E a luta ela termina quando o Braun Strowman ele vai dar o Strowman Express, que é aquele trenzinho que ele faz correndo em volta do ringue. E quando ele vai para cima do LA Knight para acertar esse trenzinho, ele recebe uma pancada do Jacob Fatu, que acerta um running forearm nele e acaba causando uma desclassificação no Braun Strowman. E logo depois, o Jacob Fatu ele também acerta o LA Knight, ele bota o LA Knight para longe, ele pega o Braun Strowman e dá um Samoan Drop, aquele monstro, em cima da mesa. E aí eu tenho falado com vocês que tem se falado muito sobre o fato da mesa ser reforçada, a mesa dos comentaristas ser reforçada. Mas eu acho que na WrestleMania alguém vai destruir essa mesa e vai ser um estardalhaço, né? Porque eles estão enfatizando muito o fato de que essa mesa é reforçada e até o Braun Strowman já foi em cima dela e não conseguiu derrubar essa mesa. Enfim, depois de dar o Samoan Drop no Braun Strowman, ele dá um Samoan Drop no LA Knight e depois ele dá uns running hips no Braun Strowman, no corner, e acerta o moonsault no Braun Strowman 2 vezes. Ele faz isso com uma facilidade absurda. E assim, é impressionante como que ele consegue mostrar talento e amplitude e força nesses golpes voadores que ele dá. E eu vou soltar um vídeo sobre o Fatu e o Solo Sikoa nesse fim de semana. Eu tenho certeza que vocês vão querer ver esse vídeo. Depois disso a gente vê a Jack Redman conversando com o Jimmy Uso e aí chama a atenção a fluidez, a forma tranquila como o Jimmy Uso ele apresenta o promo dele. Ele apresenta o promo dele com uma confiança muito maior do que o irmão Jay. E aí tem uma galera nas mídias sociais que ultimamente tem falado que o Jimmy é melhor do que o Jay. E que o único motivo pelo qual o Jay tá famoso do jeito que tá é porque ele conseguiu fazer o Yeet funcionar. Eu até falei na live que o Jay teria falado Yeet primeiro, mas notaram que não foi. Foi o Jimmy que falou primeiro e o Jay se apropriou da palavra. Então, assim, muita gente tem comentado que o Jimmy é melhor do que o Jay no ringue, eu não tenho certeza disso, mas que a apresentação do Jimmy na promo foi excelente, foi. E aí, depois disso, o Miz e o Carmelo Reis interrompem o Jimmy, começam a falar besteira pra cima dele, e o The Miz fala pro Uso que o Gunther é o principal personagem e os Usos são meros coadjuvantes na história. E ele também fala que se o Uso desse um tapa no Miz daquele jeito que ele deu no Gunther, que ele teria problemas. Só que aí o Jimmy ameaça dar o tapa e aí o The Miz ele se encolhe todo, enfim. O Jimmy ele chega e fala: quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos lutar nós dois, já que você quer saber da história do tapa, vamos lutar aí você. E aí eles marcam uma luta mais pra frente no show. Depois disso, nós temos uma história no backstage que evolui a história do Jacob Fatu com o Solo Sikoa, né? O Solo Sikoa ele interrompe para o Jacob Fatu nos bastidores, pergunta por que ele foi atacar o Braun Strowman sozinho, por que não chamou eles, e o Jacob fala: olha só, eu não quero saber de vocês se metendo nos meus negócios. Quando se trata do Braun Strowman, eu lido com ele. E com relação ao título dos Estados Unidos, eu vou trazer o título para a família, seja com vocês ou sem vocês. E aí é interessante que no meio do bate-papo, o Solo Sikoa chega a mandar o Jacob Fatu abaixar o tom de voz. Então a gente vê uma continuidade da disputa entre esses dois. Essa coisa ainda vai dar o que falar, a gente ainda só não sabe se esses dois vão ser inseridos no cenário da disputa do título dos Estados Unidos na WrestleMania, ou se eles vão ter uma luta entre eles. Mas o fato é que essa história tá ficando bem interessante. Depois disso, nós temos uma promo no backstage da Naomi. Cara, a promo que ela dá, tudo bem, foi gravado e tal, mas, cara, que promo espetacular, assim. A Naomi, ela tá se mostrando uma excelente atriz. É impressionante como ela transformou as feições dela. Ela chora na promo, eu acho que são lágrimas verídicas, assim, não acho que era colírio, não. Apesar de, se bem que saiu muito certinho, né? Não sei.
Mas enfim, a Naomi, ela, assim, ela fala com dor do que aconteceu com a Bianca. Ela fala que ela sempre fez a coisa certa e ela pensou em fazer a coisa certa pela amizade delas, pelo fato de que ela entendia que a Jade Cargill estava vindo do nada para tomar o lugar da Naomi na amizade que ela tinha com a Bianca Belair. Então isso traz um tom pessoal para a história. A gente já tinha ouvido essa versão da Naomi na conversa dela no ringue com a Bianca Belair. E aí no final ela fala para Jade Cargill que se ela continuar a agir dessa forma, ela tem que caminhar com cuidado. E aí uma referência às fitas que a Naomi está usando como roupa, como vestimenta, que dizem caution, né? Que dizem cuidado. Então faz parte do novo gimmick dela, faz parte da nova persona da Naomi, essa coisa de andar com cuidado. Logo depois dessa promo ser exibida, o Nick Aldis está com a Jade Cargill nos bastidores. Ela pergunta onde a Naomi está, ele fala que não sabe, ele está tentando entrar em contato com a Naomi há dias, mas não sabe onde ela está. E ela fala que, a Jade Cargill fala que mal pode esperar para botar as mãos na Naomi. E depois disso tem uma conversa ali da Jade Cargill com a Michin, com a Bifab, onde elas estão se preparando, né? A Michin tem uma luta com a Charlotte Flair para poder vingar a Bifab, que é amiga dela, que apanhou feio da Charlotte Flair na semana passada. Então a Michin, ela fala, olha, eu vou lutar com a Charlotte Flair, você vai lá, lida bem com a Naomi, que vai estar tudo certo. E aí essa luta acontece entre a Michin e a Charlotte Flair. É uma luta boa. A Michin, ela é uma lutadora que tem boa qualidade, ela luta bem, né? Ela sempre participa bem das lutas. Só que antes da luta começar, a Michin ela é atacada. Tanto a Michin quanto a Bifab são atacadas pela Naomi. A Naomi ela invade o ringue, ela ataca a Michin e a Bifab, machuca mesmo as duas. E aí, nisso que ela tá fazendo isso, toca a música da Jade Cargill, ela vem, ela vai para cima da Naomi, mas a Naomi consegue escapar. A Jade Cargill ela volta, e aí quando ela tá subindo a rampa, ela encara a Charlotte Flair, a música da Charlotte toca, a Charlotte vem, e a Jade Cargill encara a Charlotte Flair. E cara, bateu faísca ali, bateu faísca ali. Assim, a Jade Cargill a gente já comentou no vídeo dela, a Jade Cargill ela tem uma aura legal, mas a gente tem que ver como é que é a questão de bastidores, tal. Ela também precisa ainda amadurecer um pouquinho no ringue, mas ela é uma pessoa que, se a WWE realmente investir, ela tem força, ela tem aura, ela é uma pessoa que tem condições de bater de frente com o top. E uma luta dela com a Charlotte Flair seria excelente para estabelecer a Jade Cargill como uma grande lutadora da WWE, porque a Charlotte consegue ter uma luta boa com qualquer um. Então seria uma luta interessante para o futuro. Mas enfim, depois que a Jade Cargill vai embora, a Charlotte vem para enfrentar a carcaça da Michin. A Michin está toda quebrada no ringue. E apesar disso, a Michin ainda consegue fazer uma luta equilibrada com a Charlotte. Né? É uma forma de proteger a Michin, porque ela, na verdade, ela faz uma luta em que ela perde limpo para Charlotte, mas ela perdeu limpo para Charlotte porque ela foi atacada antes. Então fica aquela dúvida, né, na cabeça do fã. E se a Michin tivesse lutado sem problemas físicos e tudo mais? Né? Fica a dúvida, fica as pessoas se perguntando o que poderia ter acontecido. Mas o fato é que no final a Charlotte ela derrota a Michin com um figure eight, e aí, enquanto ela tá ali, termina a luta, ela simplesmente solta a Michin e comemora. E aí fica todo mundo esperando a Tiffany Stratton aparecer e ela não aparece. O que ela, na verdade, o que a gente vê é a Tiffany Stratton nos bastidores depois. E eu acho isso meio fraco. Por mais que a Tiffany ela tenha dado uma boa entrevista depois, eu acho que ela deveria ter ido pro ringue e deveria ter novamente batido de frente com a Charlotte. Porque, assim, a Charlotte já havia pisado nela algumas oportunidades, algumas vezes. Eu acho que a Tiffany merecia ter partido para cima dela. Mas eu entendo a Tiffany ter sido colocada num ambiente controlado, no backstage, onde certamente tinha um teleprompter para ela ler. O fato é que a Tiffany ela dá uma entrevista para Jack Redman, aonde ela fala sobre o fato na entrevista da semana passada a Charlotte não ter deixado a Tiffany falar. E é o que a gente comentou, que é o que a gente acha que a Charlotte ou ela saiu do roteiro, ou o roteiro pedia para ela sair do roteiro e calar a boca da Tiffany, não deixar a Tiffany falar, porque a Charlotte o tempo todo ficou interrompendo a Tiffany e a Tiffany não conseguia falar.
E aí a Tiffany fala que era uma vergonha o que a Charlotte fez, porque na verdade ela demonstrou extrema insegurança com uma caloura de 25 anos. E é verdade, a Tiffany Stratton ela começou no main roster em janeiro do ano passado. E aí ela fala, olha, se eu perder, cara, é uma lutadora de caloura de 25 anos que perdeu para Charlotte Flair, múltiplas vezes campeã. Agora, se a Charlotte Flair perder, ela vai perder para uma caloura de 25 anos. Então, ela basicamente ela tá colocando o peso da responsabilidade para cima da Charlotte Flair e também está dizendo o seguinte, cara, se você vencer, o seu impacto na sua carreira não vai ser nada. Agora, você, se eu vencer você, o impacto na minha carreira vai ser muito grande. O único problema que eu tenho com essa promo é que, na verdade, a Tiffany se desvalorizou. Quando ela fala, eu sou apenas uma caloura de 25 anos. Você não é uma caloura de 25 anos, você é campeã da WWE, caramba. Então você é uma pessoa importante. Eu acho que a Tiffany não deveria ter se rebaixado desse jeito para falar assim, se a Charlotte me ganhar, eu sou uma caloura e fica por isso mesmo. Eu acho que a Tiffany ela deveria ter se valorizado um pouquinho mais. Eu entendo a postura da WWE, mas eu acho que isso só ajuda a enfraquecer a Tiffany. E aí fica aquela dúvida, né? Se a Charlotte ganhar, só vai validar isso tudo, né? Então eu já começo a ter minhas dúvidas se a Charlotte vai ganhar. Tô começando a achar que talvez a Tiffany ganhe nessa história e prove para todo mundo que ela é uma pessoa que, apesar de ser uma caloura de 25 anos, é uma lutadora que merece respeito. Depois disso, nós temos a luta do Randy Orton com o Drew McIntyre, que foi agendada por conta do enfrentamento entre os dois mais cedo. Foi uma boa luta, mas, novamente, foi uma luta que pareceu corrida, ela não teve muito tempo. E a luta terminou com uma situação onde o Kevin Owens veio, né, apareceu, chamou a atenção do Randy Orton, aí o Randy Orton se virou e tomou um Claymore na cara. 1, 2, 3 e o juiz encerrou a luta. Então, assim, por mais que o Claymore seja um golpe muito estabelecido, assim, pouquíssimas pessoas chutaram do Claymore na história, a gente tem que lembrar que foi o golpe que acabou com o Brock Lesnar no WrestleMania de 2020. Eu acho que acabou deixando o Randy Orton meio fraco na história de, assim, foi chamar a atenção dele, foi distraído pela presença do Kevin Owens, e aí depois vem o Drew McIntyre com o Claymore e detona ele. Então, assim, eu acho que deixou o Randy mais fraco do que deixar o Drew McIntyre forte. Não sei se faz muito sentido o que eu tô falando para vocês. Mas o fato é que o Drew venceu a luta e na hora que o Kevin Owens ele viu o Randy Orton caído no ringue, ele pega o Randy Orton, puxa ele para fora do ringue e vai para cima da mesa dos comentaristas e ameaça dar um Cradle Pile Driver no Randy Orton em cima da mesa, daquela mesa reforçada dos comentaristas. O Randy Orton escapa, ele empurra o Kevin Owens para o chão, ele vê isso e ele se prepara para dar o punch na cabeça do Kevin Owens, e aí o Kevin Owens pula por cima da barricada e acaba fugindo. Então, assim, foi uma cena muito interessante e que apenas continua a trazer a história desses dois. E nada do Sami Zayn, né? O Sami Zayn ainda não apareceu, tô achando que vão guardar ele para voltar na WrestleMania e ajudar o Randy Orton a vencer. Depois disso a gente vê o Jimmy Uso andando no backstage para sua luta contra o The Miz. Eles mostram aquela cena do luteador, né, que tá para aparecer na WWE, e finalmente é revelado que esse lutador é o Rey Fenix, né, o Rey Fenix, irmão do Penta. Só que o Rey Fenix ele vai estrear na SmackDown, então eles separaram, né, o Penta ele fica no Monday Night Raw, ele tá lá no cenário do campeonato intercontinental, e o Rey Fênix vai ficar por enquanto no SmackDown. O que vai acontecer depois a gente não sabe, né? E assim, será que o Rey Fênix vai ser inserido nesse cenário do campeonato norte-americano ou do campeonato dos Estados Unidos para poder dar mais movimento para a luta e tal? Eu acredito que é possível, tá? Eu não vejo muito sentido estrearem ele pouco antes da WrestleMania. Acho até que faria mais sentido terem segurado ele até o Friday Night SmackDown pós-WrestleMania para ter uma estreia surpreendente. Depois disso a gente tem uma luta do Miz contra o Jimmy Uso, uma lutinha bem tranquila, lutinha de televisão, o Carmelo Reis não aparece para interferir, é uma luta de um contra o outro, e a luta ela tem um dado momento que o The Miz ele chega a ameaçar dar um golpe, eu nem tô lembrado agora, ele dá um Rainmaker. E assim, para quem é fã do Kazuchika Okada, que hoje luta na AEW, deve ter visto o The Miz
tentando dar um Rainmaker, ele deve ter se remoído na cadeira, porque ele dá, assim, é horrível a tentativa do Demis de usar o Rainmaker, que é o finalizador do Kazuchika Okada. Um dos meus lutadores favoritos fora da WWE, tá? Eu acompanho ele desde a época da New Japan. E aí, enfim, a luta continua e aí no final o Jimmy Uso ele consegue reverter a luta contra o Demis, ele acerta um Uso Splash e ele vence a luta. Tá? Então, uma lutinha de televisão. Depois o Jimmy Uso ele vai para cima da mesa dos comentaristas, ele pega um headset e fala pro Gunther que ele vai detonar com o Gunther na semana que vem. E a promo do Jimmy é tão boa, né? Ela não é uma promo exagerada. Ele fala grosso, mas não é aquela forma do Jay que fala assim, yo, yeah, yeah. Não, ele fala grosso, mas ele fala bem. O Jimmy Uso fala bem. E aí ele sempre faz só um hit, né? Ele chega e faz hit. Ele só faz um, mas assim, chama atenção que eles estão começando a dar um pouquinho mais de televisão pro Jimmy, e eu vou falar para vocês. Tem muita gente na internet falando que, poxa, o Jimmy Uso é melhor do que o Jay. Eu tô começando a me convencer disso. Eu vou observar um pouquinho mais essa história. Eu tô começando a me convencer de que o Jimmy Uso, em matéria de talento de ringue, talento de microfone, ele consegue ser melhor do que o Jay. Né? Apenas o Jay é o que tá mais hypado agora. Depois disso a gente vê o Drew McIntyre conversando com o Lewis Capaldi, que é um cantor e compositor em inglês. Né? Ele abraça o Drew, depois ele vai falar com a Jackie Hammond, falar sobre Damian Priest, ele fala sobre como Damian Priest não apareceu, e aí ele chama o pessoal para um show que vai acontecer do Lewis Capaldi, não sei o que. Só que quando ele vai sair da arena, ele dá de cara com Damian Priest, e aí os dois começam a brigar, e no final das contas eles vão para cima de um carro, e o Damian Priest ele dá um South of Heaven no Drew McIntyre, no vidro do carro. E assim, gente, é vidro mesmo, é vidro de carro, aquele troço é duro pra dedéu. Então, assim, machuca, tá? Tudo bem, o vidro ele não quebra, ele não corta tanto, né? Mas é duro e machuca. Então foi impressionante o bump que o Drew tomou. E aí logo depois é engraçado porque, assim, eles estão mostrando um outro lado da arena, a gente vê o CM Punk vindo, né? Pra poder assinar o contrato da luta de ameaça tripla. E quando ele vê, ele passa pelo lado do Drew, que tá todo arrebentado no carro, e aí ele dá uma risadinha, né? Ele dá uma risadinha irônica assim e vai embora. Então foi interessante ver isso. E também no show foi interessante ver, teve um outro videozinho daquele esfumaçado que mostra uma silhueta de um lutador e só que não fala quem é. Então, assim, fica a impressão realmente de que essa vinheta é uma vinheta para o Aleister Black, tá todo mundo falando que é uma vinheta para a volta do Aleister Black para a WWE. Quem não sabe, o Aleister Black ele lutou na WWE desde a época da NXT UK. Ele era chamado no cenário inglês de Tommy End. E quando ele foi para a WWE passou a ser chamado de Aleister Black. Ele deixou a WWE depois de um tempo e lutou bastante tempo na AEW como Malakai Black. E aí o contrato dele venceu e agora aparentemente ele está sendo recontratado pela WWE, mas a gente ainda não tem uma confirmação oficial, não saiu nenhuma notícia na mídia falando o Aleister Black foi recontratado pela WWE. Mas é um lutador muito legal, muito interessante, tem uma persona que se alinha muito à persona do Judgment Day. Não sei se eles vão colocar o Aleister Black no caminho do Judgment Day, mas é um lutador bem legal, bem interessante, bem técnico, estilo do British Strong Style. Com certeza é um lutador que vocês vão se amarrar. Se vocês não conhecem ele, vai ser um lutador que vocês vão gostar. E por fim, depois disso, Nick Aldis aparece no ringue, convida todos para a assinatura do contrato da luta de ameaça tripla. Né? Primeiro vem o Roman Reigns, junto com o Paul Heyman e seguranças. Ele chega e aí passa um maior tempão com o público cantando o nome do Roman Reigns, com o som da música que o pessoal canta pro Cody Rhodes, né? O pessoal canta Cody, Cody Rhodes, Cody, Cody Rhodes. E o público começou a cantar o nome do Roman Reigns, Roman Reigns. E aí foi uma parte, teve uma hora engraçada, porque o Paul Heyman tava cantando também e o Roman botou o microfone na boca do Paul Heyman pra ouvir o Paul Heyman cantando. E o Paul Heyman cantou mesmo, todo desafinado, mas cantou. Então, assim, foi divertido ver isso. Mas o Roman simplesmente ele agradece a todo mundo pela presença, pela cantoria e tudo mais. E ele fala que está ali por dois motivos. Primeiro, para que todo mundo reconheça ele.
e segundo, para assinar o contrato. E ele vai, pega o contrato e assina, beleza, checou as 2 caixinhas, vida que segue. Só que aí vem o Seth Rollins, a música dele toca, ele critica o Roman por estar correndo com as coisas, né? Você pergunta, por que você está correndo? Né? E aí ele começa a falar sobre a história que eles tinham, que eles já vieram de helicóptero para um show naquela arena 12 anos atrás, se referindo ao The Shield. Depois ele fala que eles já tiveram muitas situações entre eles, que eles já lutaram um contra o outro, já lutaram um com o outro, mas que eles precisam juntos carregar a missão de eliminar o CM Punk da companhia. E aí o Roman fala, cara, isso aí não é problema meu, isso é problema seu. Você que está com essa história, não existe nós nessa situação. Eu carreguei você durante a sua carreira, sempre foi sobre mim, sempre foi sobre a minha situação. Fui eu que construí essa companhia, fui eu que tornei essa companhia uma companhia multibilionária. Né? O que você fez a respeito? E quando o Seth Rollins vai falar o que ele fez a respeito, toca a música do CM Punk. E nisso o Seth Rollins já tinha assinado o contrato, né? Vem o CM Punk, né? O CM Punk vem, ele vai pro topo da corda, ele fala, olha, eu tô aqui para mastigar chiclete, assinar um contrato, só que eu tô sem chiclete, e aí ele vai lá e vai assinar o contrato. Só que quando ele vai assinar o contrato, ele pega o contrato e começa a ler. E aí ele tinha falado que ele queria ver a letrinha miúda do contrato. Né? E aí ele começa a ler o contrato, ele quer saber se ele conseguiu o que ele queria e tal. E ele tá lendo, ele tá lendo, ele tá lendo. Chega uma hora que o Roman Reigns fala, cara, lê a cláusula 5 logo, que você vai saber do que se trata. E o CM Punk tá lendo, tal, não sei o que, o Roman fala, pô, Heyman, vai lá falar com ele. E isso, o adiantado da hora tá rolando, assim, a hora do show, ó, tá rolando. E aí, cara, o CM Punk tá lá, presta a assinar o contrato, não sabe, tal, não sei o que, o Paul Heyman vira pro lado dele e fala o seguinte, olha, você conseguiu o que você queria, essa luta de ameaça tripla vai ser o main event do WrestleMania, você vai ser finalmente um main eventer. E aí o CM Punk, ele parece estar chorando no ringue, né? Com certeza foi uma atuação que aconteceu ali. Eu não creio que eles fizeram a coisa à vera, tipo assim, colocaram lá a assinatura do contrato e na hora falaram que a letra miúda era o main event da WrestleMania, porque senão o CM Punk não teria falado isso na semana passada, entendeu? Então assim, eu acho que para ser a vera, eles não deveriam ter falado isso na semana passada e aí fazia de surpresa essa semana, enfim. A gente não tem ideia da coisa. Mas enfim, é anunciado que a luta dos 3 vai ser no main event do WrestleMania, obviamente vai ser na noite 1, porque a noite 2 vai ser Cody Rhodes e John Cena. E com isso se confirma que o Roman Reigns está no 10º main event de WrestleMania. Assim, é impressionante quantos main events que esse cara faz. Desde o WrestleMania 31, o Roman Reigns faz main event da WrestleMania. E aí, o CM Punk ele, fica emotivo com isso, tudo bem. O Seth Rollins ele surta com essa situação. Ele fala que o main event do WrestleMania é sagrado para ele, que significa mais para ele do que qualquer coisa. Ele fala que o CM Punk não merece fazer o main event da WrestleMania. O CM Punk ele agradece a Londres e aos fãs pelos gritos de CM Punk que foram dados durante a história. Agradece a todos que cantaram o nome dele por 10 anos. Só que aí o Roman Reigns fala, olha, é por minha causa que você está no main event da WrestleMania. Tá? Fui eu que fiz isso. E eu deveria receber esse agradecimento. E aí o CM Punk ele começa a agradecer. Né? Ele fica de joelhos e ele reconhece o Roman Reigns. Ele agradece por isso. E aí começa a aparecer as letrinhas do final do show. E aí a gente percebe que assim, os caras estão correndo para terminar o show, porque o show passou da hora. Né? E assim, não foi culpa deles, não foi culpa do segmento original, porque o show teve um monte de comercial, um monte de fala de onde vai ter show, não sei o que. Então, assim, não foi por falta de tempo que isso aconteceu. Os caras se embananaram na hora lá. Só que no final, depois do CM Punk agradecer o Roman Reigns, reconhecer ele e tudo mais, ele chega e fala o seguinte: esse não foi o favor que o Paul Heyman me deve. E ele deixa cair o microfone e imediatamente o show é cortado, não entra música, não entra nada. Geralmente quando o show termina, a música do CM Punk, por exemplo, tocaria tal, e ele sairia do ringue, vibraria com o público, não sei o quê. Nada disso acontece. Na hora que ele deixa o microfone cair, o show sai do ar, assim, na correria. Claramente os caras se estouraram no tempo e acabou acontecendo a situação dessa forma. Então, o que a gente aprendeu? Bom, primeiro, estão definidos os 2 main events. A luta de ameaça tripla, CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns, main event do WrestleMania da primeira noite, e na segunda noite,
Cody Rhodes e John Cena. Então aquela luta de ameaça tripla pelo título mundial feminino não vai ser o main event, a gente achava que seria, mas não será. O que é mais interessante dessa história dessa luta de ameaça tripla é esse tal favor que o Paul Heyman está devendo. A gente não sabe que favor que vai ser solicitado pelo CM Punk. Assim, a gente não tem ideia do que seja, do que vai acontecer. Eu especulei na live que eu adoraria que esse favor fosse que, de alguma forma, o vencedor dessa luta entrasse na luta contra o Jey Uso e contra o Gunther, que já não vai ser main event. Né? O que ele chamou de... O nick dele, main event Jey Uso, o pessoal até falou na live que seria Open Fight Jey Uso, né? Que seria assim, a luta de abertura, né, do show. Que tradicionalmente o vencedor do Royal Rumble ele faz o main event da WrestleMania, mas não acontecerá, ele não vai ser main event nenhuma das duas noites. Então, assim, já que é pra esculhambar com a hora do Jey Uso de uma vez, bota um desses três, o vencedor, na luta pelo campeonato mundial e dá um momento de WrestleMania. E no caso dos três, eu acho que legal seria o CM Punk, né? Porque tanto Seth Rollins quanto o Roman Reigns já foram vencedores e já ganharam títulos pela WWE nos últimos anos. O CM Punk é que está voltando depois de 10 anos. Então eu acho que seria interessante. E por mais que o pessoal critique o CM Punk pela capacidade de luta dele, ou pela forma dele agir nos bastidores, pelo menos na AEW, né, onde as rédeas eram um pouco mais soltas, na WWE o pessoal segura mais as rédeas com relação ao talento, né, aos talentos que trabalham para a WWE. O fato é que o CM Punk ainda tem o seu nome cantado por todo o público em todo lugar, e ele é um atrativo especial, sim. Então, colocar o cinturão no CM Punk, mesmo que seja por alguns meses, como um reconhecimento final pela carreira dele, eu não veria nenhum problema. E ele, assim, pra luta livre, nem tá com uma idade tão avançada assim, né? CM Punk notaram na live hoje que tá em 44 anos. Se você pensar que o AJ Styles tá com quase 50, se não me engano, 47, se não me engano, pô, ele é mais velho do que o CM Punk. Então, assim, é interessante a gente perceber que o CM Punk ainda tem uma estradinha aí. É só ele ficar um pouco mais em forma, né? Eu acho que ele tá devendo um pouquinho no cardio, que ele consegue ter ainda boas lutas aí. Mas ele vai depender um pouco dos adversários. Enfim, tá decidido os main events do WrestleMania. O show de hoje, ele teve momentos de pontos altos e pontos baixos. De novo, eu acho que essa história da Zelina Vega com a Chelsea Green, na boa, assim, eu não vejo muito sentido nessa história. Eles estão tentando empurrar a Zelina Vega pro campeonato dos Estados Unidos, mas assim, não vejo sentido. Fora isso, todas as demais histórias serviram para alguma coisa, todas as lutas serviram para alguma coisa. O SmackDown foi melhor do que o Raw nessa semana? Não, o Raw foi melhor. Aliás, algumas semanas o Raw tem sido melhor do que o SmackDown. Mas o SmackDown dessa semana foi melhor do que os SmackDowns das últimas semanas. Tiveram semanas, semana passada, por exemplo, o SmackDown teve momentos bem chatinhos mesmo. Essa semana, todas as histórias praticamente tiveram algum sentido, fizeram algum sentido. Só o cenário do Campeonato dos Estados Unidos feminino e a história do Jimmy Uso, mas apesar de que ajudou a elevar o Jimmy Uso, é que podem ter dado assim, um pouquinho a desejar, mas o fato é que o show avançou em algumas histórias e o WrestleMania ele começa a fazer um pouco mais sentido. Ainda temos coisas para descobrir, a gente ainda precisa saber o que vai acontecer com o título dos Estados Unidos masculino, o que vai acontecer com o título dos Estados Unidos feminino, a gente ainda precisa saber o que vai acontecer com o título de duplas, muitas duplas, né? 3 das 5 duplas do cenário de duplas não apareceram nesse show, então assim, a gente ainda tem muita coisa para estruturar, para acertar com relação ao SmackDown. E é um problema, porque o WrestleMania vai ser daqui a 3 semanas. Então, a gente ainda tem muita coisa aí para descobrir, para ver o que vai acontecer nos próximos shows. Com isso, a gente encerra o nosso recap do SmackDown dessa semana. Se você desejar ver todos os comentários, todas as histórias que a gente tem falado sobre os lutadores da WWE nos nossos momentos sincerão, assiste essa playlist que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E, desde já, agradeço a audiência de todos vocês. Não deixe de fazer as outras coisas no canal. Se inscreva, esse momento é o mais importante. A gente se despede aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais.